Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Dia 3. O que dirige sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O autor nos faz compreender que a vida de todo indivíduo é dirigida por algo em específico e que muitas das vezes é muito possível com que um trauma, algo inconsciente que está reprimido na sua memória, um medo, qualquer coisa do tipo, possa estar guiando, direcionando a sua vida. Então ele nos faz refletir a respeito disso. O que tem dirigido a sua vida? Deus, o Senhor da sua vida, tem te direcionado nos seus passos? É algum medo que você tem se deixado te guiar, te direcionar? O que está por trás? O que tem dirigido a sua vida? Então esse é o questionamento que ele nos faz pensar para refletirmos. Aí ele começa a apontar algumas coisas. Ele diz que muitos são dirigidos pela culpa. Ele diz que algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Ele diz que nós somos produto de nosso passado, mas que não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. Também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Então ele nos faz compreender que muitas das vezes nós erramos no passado, tomamos decisões erradas e nós deixamos com que isso dirija a nossa vida. Então a gente se sabota, a gente está sempre se sentindo culpado e ao invés da gente desfrutar do sacrifício de Jesus, para que nossos pecados sejam perdoados, para que a gente possa desfrutar realmente dessa remissão de pecados e recomeçar, por conta do que Jesus fez por nós, não, nós simplesmente ficamos nos culpando, nos martirizando por uma coisa que já passou. E na verdade nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus, porque Jesus sofreu para que a gente desfrutasse dos benefícios do seu sofrimento. E não para que a gente tentasse fazer justiça própria com nós mesmos, aceitando a intimidação do diabo, aceitando as acusações dele. Muitas das vezes até não é nem as pessoas que nos acusam pelos nossos erros, é a gente que se martiriza. Em vez de desfrutarmos da nova aliança de Jesus, a gente fica simplesmente se sabotando porque a gente está tentando se autocondenar, a gente está tentando dar a nós mesmos o que a gente acha que a gente merece, quando na verdade o sacrifício de Jesus nos possibilita seguir adiante. Então receba o perdão de Deus e não se deixe mais ser dirigido pela culpa em nome de Jesus. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Aí eu acho tão interessante que ele diz assim: algumas pessoas apegam-se à mágoa sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros, seja fisicamente ou verbalmente. Ambas as reações são nocivas e inúteis. É muito interessante a gente pensar a respeito, porque se nós formos dirigidos pelo ressentimento e pela raiva, reter o perdão, a única pessoa que vai sofrer é a gente, porque a outra pessoa às vezes não se lembra e não se importa. Então a gente fica se remoendo por isso, pelo ressentimento e pela raiva, quando na realidade a pessoa seguiu em frente. Então é somente nós, que nos tornamos prisioneiros disso e a nossa vida fica ali limitada, não vai para frente nem para trás, por conta que a gente escolheu ser dirigida pelo ressentimento, pela raiva. Então a gente não se relaciona com outras pessoas, não se aceita, não se permite confiar em outras pessoas, deixar com que outras pessoas entrem na nossa vida, porque nós escolhemos ficar nesse lugar de ressentimento, de mágoa, de raiva, sempre culpando o outro. Mas é importante nós termos autorresponsabilidade, entender que nós somos falhos tanto quanto qualquer outra pessoa que nos feriu. Eu gosto de pensar, inclusive, nesse aspecto, nesse ponto, algo muito interessante, que a partir do momento que eu penso que alguém como Jesus, que era santo, puro e inocente, morreu por causa do meu e do seu pecado, não importa o que façam pra gente nessa vida. Nada justifica a gente não liberar perdão pelo outro, porque Jesus morreu pelo meu e seu pecado. Alguém santo e puro como ele morreu por causa do nosso pecado. Então, quem somos nós para não liberar perdão, para não perdoar a outra pessoa que nos falhou, que é tão falha quanto eu e você? Então reflita sobre isso. Outra coisa que ele diz: muitos são dirigidos pelo medo. A gente vive numa época onde as pessoas estão sendo tomadas pela ansiedade.
né? E a ansiedade nada mais é do que como raiz esse medo. Ele diz: seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas que você vivenciou na sua vida. Então, muitas pessoas vivenciaram realmente nos seus lares, na fase da sua infância, questões que lhe traziam medo, insegurança, um pai que chegava bêbado em casa, agressivo, né? Qualquer coisa do tipo pode ter gerado em você a raiz do medo. Inclusive, quando eu atendo, né, algum paciente que sofre de ansiedade, é importante a questão da medicação com o psiquiatra, mas eu sempre penso o que a pessoa tem como ansiedade lá, qual é a raiz do problema lá na infância, porque geralmente tem uma raiz do problema, né? Algo que você vivenciou que gerou em você esse trauma. Então é importante a gente entender por que você está sendo dirigido pelo medo. E o medo faz com que você fique num lugar de paralisação de fato. Por quê? Você não consegue avançar, sabe? Você sabe que Deus tem coisas grandiosas para sua vida, mas você não consegue seguir em frente. Isso te trava. Então é importante a gente vivenciar o medo por conta disso, porque ele realmente nos paralisa, ele nos intimida, fazendo a gente pensar que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta, quando na realidade, tudo que o Senhor colocar na nossa mão para fazer, se a gente colocar nas mãos dele, a gente colocar ele na frente, for na dependência dele, já deu tudo certo. Então coloque isso no seu coração. E ele diz, inclusive, algo interessante, ele diz: o medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, né? Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Então, que nós possamos buscar ser aperfeiçoado nesse amor, para que nós possamos confiar em Deus de uma certa forma, que não importa o que aconteça exteriormente, eu tenho coragem suficiente para ir com Jesus. Aonde quer que Ele me direcionar aí, né? A fazer o que eu precisar fazer pela fé. E é muito interessante porque o medo, a coragem não é a ausência do medo, mas você fazer o que precisa ser feito, ainda que você sinta medo, porque você está segurando na mão de Jesus e você vai pela fé, tá bom? Muitos são dirigidos pelo materialismo. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas vivenciam situações escassas, né, de muita escassez, de muita dificuldade financeira. Então elas pensam que a solução de todos os problemas dela, já que é uma área que ela sofre constantemente, é a parte financeira. Então ela idealiza, né, que quando ela não sofrer mais nessa parte financeira, quando ela for rica, ela tem essa ambição, todos os problemas da vida vai se resolver. Só que na realidade ela está sendo dirigida pelo materialismo e acaba tendo uma idolatria por trás, porque ela realmente acha que quem vai salvar a vida dela é essa questão de que quando ela acessar, né, essa vida financeira que ela tanto busca, isso será a solução dos seus problemas, a sua felicidade, quando na realidade não se trata disso. Nós vemos pessoas extremamente ricas, né, milionárias e famosas, já dizendo assim, eu já vi entrevistas dizendo assim, eu queria que todas as pessoas no mundo, né, passassem por isso, né, de chegarem a enriquecer muito e verem que a felicidade não está nisso. Tanto é que muitas pessoas ricas, milionárias, que têm tudo na vida, se suicidam, porque realmente, né, não está nisso, né? Então, quando a gente é dirigido pelo materialismo, idolatrando que é isso que vai ser a solução da nossa vida, a gente vive uma vida fracassada. Porque quando a gente chegar lá, se a gente chegar, a gente vai encontrar um vazio tão grande que nada vai fazer sentido. Todo aquele esforço não vai fazer sentido. E ele diz, né, que as riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle, mas que a verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais será tomado de você, o seu relacionamento com Deus. A nossa segurança em Deus, ela é inabalável. Você pode se tornar rica e de uma hora para outra você perder tudo. Então é algo que você não tem total controle. Você pode perder do nada, do mesmo jeito que você conquistou, você pode perder. Pode acontecer inúmeros fatores. Nós vimos americanos quebrando uma empresa super grande. Então, são coisas que são abaláveis. Agora, quando a nossa confiança está inteiramente, completamente no Senhor, nós vivemos de forma tranquila, em paz, em perfeita segurança, porque nós sabemos que tudo que vem dele é inabalável. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Isso aqui é um ponto importante para se falar, porque geralmente tem uma raiz de problema também, que muitas das vezes vem lá da infância. E ele diz assim: algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Então, tem pessoas que elas são codependentes emocionalmente, então elas vivem para receber a aprovação dos pais, dos amigos, das pessoas, né? Ela quer que as pessoas olhem para ela e aplaudem ela. E geralmente a pessoa tem uma insegurança, um complexo de inferioridade, baixa estima. Então são coisas que precisam ser tratadas no nosso coração, que nós precisamos nos render ao Senhor para que sejam curadas essas questões internas, porque senão nós vamos ser dirigidos
pela necessidade de aprovação. Então, isso é muito complicado porque as pessoas, em primeiro lugar, elas vão nos aprovar ou desaprovar pela nossa performance ou pelo nosso sucesso. Então, se eu tenho sucesso, eu sou aplaudida, né? Se eu sou uma pessoa que sou bem-sucedida na visão humana, eu sou aplaudida. Mas se eu fracasso, nossa, olha fulano, está vendo? A gente é julgada, né? Aí, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que eu faço de tudo para agradar minha mãe e meu pai, eu tô me anulando. Eu tô me anulando para poder agradar minha mãe e meu pai. E a gente, vivendo esse relacionamento com Deus, a gente começa a perceber que, tipo assim, não dá para agradar as pessoas e agradar a Deus. Ou eu agrado as pessoas e desagrado a Deus, ou vice-versa. Então, o que você quer da sua vida? Você quer realmente buscar a aprovação das pessoas, que é algo que vai estar, condicionado à sua performance. Então, se eu tenho uma boa performance, eu sou aplaudida. Se eu tenho sucesso, eu sou aplaudida. Mas se eu sou fracassada, se eu tenho algum fracasso, não. Aí as pessoas vão me reprovar. Então, assim, é muito complicado a gente aguardar, esperar, botar essa expectativa com relação à aprovação das pessoas por isso, porque é conforme a nossa performance. Deus não, ele nos aprova porque nós somos nele. Então não é baseado no que nós fazemos ou deixamos de fazer, no nosso sucesso ou no nosso fracasso, e assim sucessivamente. Mas isso é um ponto, uma questão que precisa ser trabalhada internamente de forma muito profunda e nada superficial. Porque é muito complicado, que a coisa mais comum do mundo é as pessoas tentarem suprir as expectativas, pelo menos dos pais. Então a pessoa, ela vive para suprir as expectativas dos pais, e chega uma hora na vida que ela já não sabe mais quem ela é, do que ela verdadeiramente gosta, né? E quais são os propósitos de Deus para a vida dela. Ela buscou tanto atender as expectativas dos pais, que além dela não saber quem ela é, ela não está agradando a Deus, porque muitas das vezes a gente viver os propósitos de Deus para a nossa vida corre o risco de a gente desagradar os nossos pais, não por mal, mas porque às vezes os nossos pais têm uma determinada expectativa a nosso respeito, às vezes de algo que eles sonharam para eles, eles depositam em nós. E o que Deus tem para nossa vida às vezes é completamente diferente. Às vezes o pai ou a mãe quer que a pessoa seja um médico. Aí Deus fala: não, mas eu tenho um chamado para você, missionário. Às vezes não é o que o pai e a mãe quer. Pode acontecer que o pai e a mãe queiram isso. Mas supondo que o pai e a mãe não querem, então eles vão ficar frustrados, porque eles vão falar: não é o que eu queria para o meu filho, não é o que eu idealizei, mas é o que Deus tinha para a vida deles. Então, às vezes frustrar os nossos pais, frustrar as pessoas que a gente ama, faz parte, porque nós precisamos buscar agradar a Deus, a viver os propósitos dele para a nossa vida. Esse tem que ser o centro da nossa atenção, né? O nosso maior objetivo. Aí ele diz assim: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Então isso é muito interessante, porque faz a gente refletir que realmente, se você deseja, né? Se você está trilhando essa jornada comigo de entender qual é o propósito de Deus para sua vida, você vai precisar colocar isso no seu coração, que talvez você tenha que desagradar algumas pessoas, talvez você não vai receber aprovação de imediato ou nunca vai receber aprovação a respeito de algo que o Senhor te direcionou a fazer, mas você vai precisar confiar que você está sendo completamente aprovado pelo Senhor, porque você está cumprindo o propósito pelo qual Ele te designou, pelo qual Ele te criou, pelo qual Ele te colocou aqui na Terra. Então que o nosso coração seja alinhado com essas questões que o autor traz pra gente, né, que ele diz assim que a maior de todas as tragédias não é a morte, mas sim a falta de propósitos na vida. Então nós precisamos ter um propósito bem estabelecido e não um propósito que a gente mesmo estipula. Mas o propósito, buscar em Deus realmente esse propósito de assim, Senhor, qual é o propósito pelo qual tu criaste, né? Então ele diz, né, até no começo do livro, uma frase que diz assim: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Essa frase é muito forte, mas revela uma verdade. Nós não nascemos para viver sem direção, sem saber para onde a gente está indo. Então nós precisamos buscar em Deus, né, quais os direcionamentos dele para nossa vida. E aí depois ele falar, né, dessas coisas que a gente pode estar permitindo com que dirija a nossa vida, ele fala algumas coisas importantes, que ele diz assim, que existem algumas vantagens de uma vida dirigida por propósito. Ele diz que uma das vantagens, conhecer o propósito de sua vida, faz com que ela tenha sentido. Então, é muito interessante quando ele fala sobre isso, porque ele fala que um médico que trata de pacientes com câncer, ele compartilhou que os pacientes que descobriam o câncer, mas que eles tinham entendido qual o propósito de Deus para a vida deles, eles tinham esperança da cura, eles tinham perspectiva no futuro, mas os pacientes que não tinham senso de propósito, que não tinha uma vida com algum sentido,
eles simplesmente não tinham perspectiva de futuro e pensavam assim, se morrer, morri. Eles não tinham uma esperança de cura, eles não tinham uma esperança no amanhã. Era tipo assim, tá bom, eu recebi esse diagnóstico, amanhã eu morro ou depois, tanto faz, né? Então é importante a gente entender o propósito da nossa vida por conta disso, né? Porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente tem que ter um sentido na nossa existência, né? O ser humano foi criado para isso. Outra coisa que ele diz que conhecer o nosso propósito simplifica a nossa vida. Conhecer o nosso propósito também nos ajuda a estabelecer prioridades. Isso é importante, porque às vezes a gente quer encher a nossa agenda e às vezes a gente não entende, né, qual que é realmente o propósito de Deus para a nossa vida e fazendo assim com que a gente não entenda o que é de fato uma prioridade na nossa vida. Então a gente coloca um monte de coisa na nossa agenda e às vezes não é o que Deus tem para a nossa vida. Inclusive me fez pensar a respeito de que hoje em dia a gente tem vivido uma vida tão corrida, né, com tantos afazeres que a gente às vezes sente que não vai até dar conta. Mas ele fala aqui no livro que muitas das vezes, se a gente tiver com a agenda lotada e não estiver dando conta, é porque tem alguma coisa ali que não faz parte do nosso propósito. Tem alguma coisa ali que o Senhor não colocou na minha e na sua mão para fazer. Porque o que Deus colocou na nossa mão para fazer, que faz parte do nosso propósito, a gente vai dar conta, tranquilo. A gente não vai se cansar no sentido de se sentir esgotado, acabado, no sentido de ver que não está dando conta. Mas a gente vai dar conta perfeitamente, tá? Então, que você entenda essas questões. Ele diz também que conhecer o nosso propósito traz motivação e também nos prepara para a eternidade. Então, que nós possamos compreender isso, porque ele diz o seguinte, que chegará o dia em que você estará diante de Deus e ele fará uma auditoria em sua vida. Um exame final antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. E aí ele diz que o Senhor vai olhar para nós e perguntar, né, nesse dia, o que você fez com o que eu lhe dei? Reflita sobre isso. Isto é, o que você fez com sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos, enfim, tudo que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo, de forma egoísta, ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa pensar, né? O que tem dirigido a nossa vida? É o medo? É um trauma? É uma insegurança? Né? É as pessoas que têm dirigido a nossa vida? Então, que nós possamos refletir sobre isso e alinhar. Entendermos, mais uma vez, o quanto é importante nós entendermos, né, a importância do vivermos o nosso propósito e com essa palavra final que ele disse aqui no finalzinho do capítulo, que nós precisamos entender que Deus vai, a gente vai ter que dar contas a Deus do que nós fizemos com os dons, os talentos que Ele colocou na nossa mão para fazer. Ele vai requerer de nós, você cumpriu os propósitos pelo qual eu te criei? Porque você não estava na Terra à toa, você não estava na Terra para viver de qualquer forma, uma existência sem sentido, mas você estava na Terra para cumprir um propósito eterno. Você cumpriu? Né? Me apresente, né, os talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei? Né? Você foi responsável? Você multiplicou? Ou você reteve? Né? Porque você olhou para isso de uma forma meio que negligenciando, mesmo meio que não dando muita importância, como é que foi? Então, que nós possamos ter esse senso de responsabilidade também, de temor, de entender a responsabilidade que foi confiada nas nossas mãos. Então, cumprir o nosso propósito vai muito além de nós mesmos, mas tem a ver com o que o Senhor pensou ao nos criarmos, né? Tem a ver com viver uma vida que agrada a Deus e cumprir o propósito pelo qual a gente está na Terra. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, já que eu tô aqui, eu quero cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou, eu já tô aqui mesmo, eu já fui criada para isso, então eu quero entender para que eu possa obedecer, né, e viver segundo o que o Senhor planejou para mim. Eu espero de coração que você também tenha essa mentalidade e que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu te aguardo até o dia 4, espero que você continue aqui comigo nesse estudo da Bíblia que vai acontecer ao longo do ano inteiro. Eu estou trazendo um capítulo por semana e sai toda terça-feira aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.